Evangelho, sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje damos prosseguimento a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, após a longa genealogia de Jesus que ontem vimos juntos, meditando a primeira parte do primeiro capítulo do Evangelho, onde Mateus apresenta ele, que escreve o seu Evangelho, para os filhos de Israel, para os judeus que, vindo da tradição do povo de Israel, abraçam a fé cristã. Ontem Mateus apresentava, mostrando que em Jesus se cumpre a promessa feita aos patriarcas e se cumpre a promessa feita ao rei Davi, que de tua casa eu farei vir um rei que trará a paz sobre todo o meu povo e que estabelecerá a aliança definitiva. E com aquela imagem das 14 gerações, Mateus jogando com o número 14, recordando o nome do rei Davi, mostra como Deus cumpre sua promessa, como Deus, ao longo da história, se mantém fiel à sua aliança e prepara no curso da história, passo a passo, o cumprimento de suas promessas, e que Jesus é o Messias prometido pelo Pai. É o Messias prometido ao rei Davi. É o Messias prometido aos patriarcas, que confirma a fé de Abraão. Hoje, na segunda parte do primeiro capítulo, nos fala sobre o nascimento de Jesus. E aqui começa o versículo 18 dizendo: a origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento a José, e ontem falávamos a respeito do 16º versículo, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. E o padre recordava que, para os antigos judeus, a paternidade legal por adoção bastava para conferir todos os direitos de hereditariedade e da linhagem parental. Então, era preciso que José assumisse a paternidade do menino. O simples fato de José, simples fato pelo modo de dizer, assumir a paternidade de Jesus, confirma, segundo a tradição e segundo aquilo que era reconhecido por Deus diante da lei de Israel, confirmaria a sua descendência da casa de Davi, a sua descendência paterna da casa de Davi. E asseguraria em favor do menino a sua hereditariedade.
confirmando assim a promessa do Senhor. E olha como se passou tudo. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, e o compromisso de casamento era algo tão significativo e tão estável que não poderia ser, digamos assim, improvisamente alienado. Precisaria acontecer um ato de repúdio, o que seria um ato público jurídico também, muito significativo e, por assim dizer, severo, pois uma mulher declarada em casamento, ou prometida, comprometida em casamento com um homem, já permitia a ambos se declararem, tamanha a seriedade do compromisso, se declararem marido e mulher um do outro, mesmo antes do, digamos assim, comprometimento público nupcial. Então, o texto nos diz que Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes de que coabitassem, Mateus marca muito claramente a concepção virginal da Virgem Maria, antes que coabitassem, achou-se grávida por obra do Espírito Santo. Bom, José, seu esposo, frisa aqui essa virtude, que é uma virtude importantíssima do coração de São José. Homem justo, homem temente a Deus. São José, em toda a Sagrada Escritura, não diz uma única palavra. É o homem do silêncio. Por quê? Basta-lhe a palavra de Deus. Basta a voz do meu Senhor para que eu saiba onde colocar os meus pés, por qual estrada seguir, qual decisão tomar. Basta-me apenas uma coisa, que o meu Senhor fale. Homem das palavras misuradas, homem das palavras traduzidas em gestos. O agir de José não é outra coisa senão cumprir o que o seu Senhor lhe diz. E o que é agradável ao coração de Deus se faz a escolha do seu coração. Assim vive São José, e essa é uma virtude que nesse ano dedicado a São José, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos entregou pelos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja, nós somos chamados a admirar e a desejar essas virtudes do coração de São José. De ser um homem silencioso, mas, sobretudo, um homem com uma única palavra, a palavra de Deus. É ela que norteia a minha vida. O que o meu Senhor me fala é o que eu faço. Não tenho outra pretensão, Senhor, que não seja cumprir a sua vontade. Aqui está o ato de justiça. O ato de justiça, segundo a tradição antiga da Sagrada Escritura, significa realizar aquilo que é digno de Deus. Então, realizar o ato de justiça, realizar o culto é um ato de justiça, realizar a oração é um ato de justiça, cumprir a voz dos profetas é um ato de justiça, cumprir o mandamento do Senhor é um ato de justiça. A justiça está revelada quando se escolhe fazer aquilo que o Senhor propõe. Ali se cumpre a justiça. É justo realizar a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No Pai Nosso nós pedimos que se cumpra a justiça, mas nem sempre temos um coração atento ao exercício concreto da justiça que pedimos na oração e que desejamos. O que significa dizer que o nosso coração precisa aprender a desejar junto com o coração de Deus. Desejar junto com o coração dele. Desejar segundo o coração do Senhor. Desejar a partir daquilo que alegra o coração do Senhor. Olhem que experiência significativa que São José está vivendo. Versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, porque isso obrigaria a Virgem Maria a
um processo público, como aparece no livro do Deuteronômio, no capítulo 22, e que poderia levá-la, inclusive, a uma sentença sumária. O padre pega aqui rapidamente o capítulo 22. Nós estamos olhando para a sequência do versículo 20. Contudo, se a denúncia for verdadeira, se não acharem as provas da virgindade da jovem, levarão a jovem até a porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Meu Deus do céu! Pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa de seu pai e desonrando a família de seu marido. Oh, meu Senhor! Repito o versículo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, porque poderia levar a essa consequência, resolveu repudiá-la em segredo. Ou seja, aqui havia um momento, como poderia, em nenhum momento São José duvidou no coração das virtudes da Virgem Santíssima. Mas o fato da sua gravidez, como mistério de Deus, superava sua possibilidade de compreensão. Parecia por um instante ir para além das suas forças, como homem de estabelecer uma aceitação. Então, ao mesmo tempo que ele não duvida das virtudes da Virgem Maria, ele não tem como explicar aquele, ou melhor, explicar para si próprio, né? Ele não tem como entender aquilo que está acontecendo porque era fora da possibilidade humana a compreensão de uma gravidez sem o ato de concepção. Então, ele pensa em realizar um repúdio secreto, um não acolhimento daquele que estava sendo gerado em seu ventre e um repúdio, por consequência, do matrimônio, da parte dele, desfazer o compromisso do matrimônio por não saber de quem é o filho que ela traz no ventre. E aqui, nesse momento, o Senhor intervém de maneira espetacular. Enquanto assim decidia, uma decisão profundamente dramática, mas ao mesmo tempo cheia de amor, uma decisão que traz consigo a angústia da sua insuficiência para compreender o mistério de Deus, mas ao mesmo tempo uma decisão que se dá num desejo de honrar e respeitar aquilo que Deus coloca diante dos meus olhos. E aqui, diante dos meus olhos, eu tenho com clareza as virtudes dessa santa mulher. Mas eis que acontece algo que me supera e eu sinto medo e me sinto insuficiente para alcançar a compreensão desse mistério que me supera, que não mancha a dignidade e as virtudes daquela mulher, pois a conheço, mas que eu não sei como lidar com isso. Então, a decisão de dar um passo atrás e de assumir sobre si o peso social, mas de não tocar naquilo que está acontecendo, porque é algo realmente misterioso e que me supera. Mas aquele acontecimento em nada fez perder a beleza das virtudes que eu vejo no coração e na vida dessa mulher. Vocês percebem essa delicadeza da decisão? Segundo a lei antiga, ele poderia jogar tudo sobre uma condenação direta a respeito da Virgem Maria. Mas
Ele tinha diante dos olhos todas as virtudes da Virgem Santíssima que ele conhecia. E não estava enganado quanto às virtudes do temor de Deus, da humildade, da pobreza, da pureza, do coração da Virgem Santíssima, que ele conhecia. Mas o que estava acontecendo superava a sua compreensão. Então, em nenhum momento ele desconfia ou duvida sobre a dignidade da Santíssima Virgem Maria. Mas como não consegue compreender e abraçar o acontecimento daquele mistério porque o supera, ele prefere dar um passo atrás. Me fez pensar agora a imagem de Juan Diego, né? Senhora, escolhe alguém mais digno, alguém que consiga ter mais prestígio, alguém que... Porque eu não estou conseguindo. E ele decide tomar sobre si e... Bom, então se eu rompo a relação, eu saio de cena e ela permanece. E naquele momento ali, o Senhor não quer que ele saia de cena. O Senhor vem em socorro à humildade e à justiça do coração de José. Vendo as virtudes da Virgem Maria, age como homem justo. Como assim, Padre, age como homem justo? Todo o seu sofrimento de incompreensão, porque o mistério da concepção virginal de nosso Senhor Jesus Cristo supera a sua possibilidade de entendimento, mas a sua angústia por ser superado, a sua limitação em compreender, o seu desconforto diante da situação, não foi motivo para desqualificar, deixar de ver ou ignorar as virtudes e a beleza de Deus no coração da Virgem Maria. Como fazemos muitas vezes quando, por conta da nossa raiva, da nossa agitação, das nossas dificuldades, acusamos e nos levantamos contra o outro e deixamos de ver muitas vezes os sinais de Deus acontecendo na vida da outra pessoa e a desqualificamos. Enfim, aqui São José age com toda justiça. Não tenho como negar o que os meus olhos recolhem. Aqui, no coração dessa mulher, se recolhe toda a beleza do eterno. E o Senhor vem em socorro a São José, enquanto assim decidia, diz o versículo 20, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele durante o sono, em um sonho, e disse-lhe, José, filho de Davi. Que belíssima essa frase, meus irmãos, porque o Senhor, com dignidade, pelos lábios do anjo, recolhe a herança que o bom Deus reservou para José. José, filho de Davi, tu que participas dessa linhagem real, tu que fostes preparado no seio da família do rei Davi, tu que esperas a promessa do Messias, tu que crê com a fé dos patriarcas e caminha no tempo do Senhor, esperando que se cumpram as suas promessas, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. E aqui também o anjo confirma a beleza da aliança, a aliança esponsal, a promessa que tinha sido feita, o compromisso. Esse compromisso é bendito, é desejado por Deus, foi-lhe entregue, reservado por ti, como graça dos céus. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Pois o que nela vem gerado veio do Espírito Santo. O que significa que a paternidade do pequenino está declarada.
é Deus Altíssimo, o Pai do Filho que está no seio da Virgem Maria. São José poderia ter centenas de perguntas, mas como isso se deu, como foi, assim ou assado, perguntas que talvez eu e você, na nossa limitação e no nosso desejo de querer dominar e compreender todas as coisas, para nos sentirmos seguros ou termos o domínio da situação, possamos pensar, mas São José não, pois é um homem humilde, um homem realmente de um coração simples. Sofria por conta do que estava acontecendo, do mistério que o superava, e eis que o anjo do Senhor vem e lhe apresenta o filho gerado no seio da Virgem Maria, de sua esposa. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, eu te entrego e em tuas mãos a dignidade de receber como teu o filho que gerei no seio da Virgem Maria. E José, naquele momento, como vai dizer, logo que a continuação do texto, deixa eu pegar aqui o versículo. Depois o anjo continua o discurso, e já nós vamos retomar a continuação do discurso, mas versículo 24, pronto, está aqui. José, ao despertar do sonho, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, Maria. Que espetáculo! Sem uma única palavra, acorda com um coração decidido, porque vela durante o sono. Tem uma passagem aqui forte, né? Porque o verbo usado é um verbo de ação. Então, José despertou do sono, agiu conforme. Como se parece uma passagem abrupta do sono, ou seja, da letargia à ação. Esse corte forte revela o quanto todo o diálogo do sono, que esse sono não é um sono letárgico. Enquanto o sono na Sagrada Escritura muitas vezes simboliza ou representa, perdão, a palavra tinha escapado, representa, a sonolência representa um torpor na fé, um adormecimento na experiência de fé, um adormecimento na experiência de aliança, fidelidade com o Senhor. O sono de São José é um sono cheio de uma fecunda e contínua vigilância. A passagem do sono é muito interessante porque, como ouvimos no início, enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho. Então, São José é apresentado pensando todo o acontecimento e, de repente, esse pensar todo o acontecimento já está se passando, a decisão do pensar todo esse acontecimento já está se passando dentro do sono. Em um sonho o Senhor vem falar com ele. A gente não percebe o momento em que José adormeceu. Dessa forma, o sono, afinal, a revelação foi dentro de um sonho, houve um momento de sono, mas Mateus joga com o elemento do sono dentro da narrativa do texto como esse tempo em que São José não consegue alcançar a compreensão do mistério e o Senhor vem em seu socorro e o assiste. E completa com a graça da intervenção divina, com a graça da revelação divina, o que falta para que o seu coração consiga decidir bem. Enquanto assim decidia, a decisão ainda está sendo processada, ali existe um tempo de sono, ou seja, uma dificuldade de alcançar a compreensão do mistério, e o Senhor vem dentro desse momento da dificuldade em seu socorro, com uma revelação extraordinária para completar o que falta a fim de que ele consiga decidir.
E ele acorda agindo, ou seja, decidiu. Assim o Senhor vem em muitos momentos com o socorro da sua graça ao nosso encontro, em ocasiões da nossa vida aonde a experiência que estamos vivendo, vemos e entendemos que ali tem um mistério de Deus acontecendo, mas nos supera. Quantas vezes, peguemos um exemplo, uma situação de doença ou de sofrimento que chegue na nossa história de vida, nós entrevemos que os sinais de Deus estão presentes. Não nos faltou esperança, o Senhor está conosco, o socorro está acontecendo, tudo, os médicos estão agindo da forma justa, estamos encontrando toda a assistência, todos os sinais, por assim dizer, que da parte de Deus asseguram que o Senhor conduz a história e estão presentes, mas o nosso coração não consegue alcançar ainda a totalidade daquele mistério e a gente entra em uma tensão de colocar-se inteiro dentro ou tirar-se com um passo atrás. E aí se forma, em meio a essa decisão que precisa ser tomada, um ambiente de sonolência, ou seja, uma realidade que me supera, que me causa essa tensão, pois me supera. E é ali, exatamente nesse espaço, que a sonolência representa como sendo um espaço onde a minha compreensão humana não consegue alcançar inteiramente, o Senhor vem com o socorro da sua graça para que nós não nos tiremos com um passo atrás, mas permaneçamos ali. E de forma extraordinária, muitas vezes o Senhor veio em nosso socorro através da oração, através de momentos nem sempre exclusivamente extraordinários, mas às vezes de momentos concretos, com o testemunho de pessoas que nos ajudaram a olhar para a nossa própria realidade, ou que trouxeram em nome de Deus uma palavra que iluminou aquela nossa experiência de dor na hora do sofrimento, pegando sempre esse mesmo exemplo de uma situação de doença, e ali então a gente pode agir. O Senhor nos acorda. Ou seja, esse sono ele começa e termina dentro de um movimento, é um movimento único. Se a gente repara bem no texto, trata-se de um movimento único. Ele está pensando, está decidindo, acontece o espaço do sono, que tem um caráter simbólico, como nós falamos, esse momento em que me reconheço sendo superado pelo mistério de Deus, mas ao mesmo tempo vejo e recolho todos os sinais da presença de Deus ali, e por um instante, talvez, por me sentir insuficiente, por reconhecer-me de fato insuficiente, me vem o desejo de tirar-me com um passo atrás, e o Senhor ali, naquele momento, entra em nosso socorro. No caso de São José, entra em socorro de São José e lhe dá uma revelação extraordinária e completa o que falta para que o seu coração então decida, pois ele estava decidindo. Enquanto assim decidia, e com a revelação de Deus ele decidiu segundo o que Deus lhe disse. Isso é fortíssimo. Então o sono termina com ele agindo. Ele acorda e age. O sono passa, permanece a ação. Ele escolhe estar com o Senhor. Fantástico, fantástico. É de uma riqueza simbólica esses versículos extraordinária. E assim, ao escolher, ao abraçar a paternidade apresentada por Deus, não apenas se confirma todo o sinal da tradição de Israel, um filho da casa de Davi, pois é transmitido pela paternidade adotiva de São José todo o direito de hereditariedade e toda a dignidade que é própria da linhagem davídica sobre a pessoa de nosso Senhor. Lhe é garantida a promessa, lhe é assegurada a realização da promessa, mas mais do que isso, meus irmãos e minhas irmãs, São José confiou seu coração nas mãos de Deus, Pai onipotente, para oferecer
por Jesus o cuidado da sua paternidade divina. Querido Pai, você que está me ouvindo, você também é chamado a entregar o teu coração nas mãos de Deus Pai Onipotente para oferecer por seu Filho mais do que você mesmo, mais do que o zelo da paternidade que é própria e gerada por graça da parte de Deus no seu coração, mas oferecer por ele a paternidade do próprio Deus. O teu coração de pai é chamado a oferecer por ele o carinho paterno divino. Oferecer por ele o carinho do coração de Deus. Faz vir um frio na barriga pensar nisso, porque é uma responsabilidade muito grande. Competia ao pai escolher o nome da criança, e o nome da criança representa significativamente não apenas a história da família, porque muitas vezes o filho trazia sobre si a memória da família no próprio nome, mas também a missão, o que o pai percebe que o seu filho está chamado a ser, pelo sinal que ele é na sua vida e que Deus fez com que ele, como pai, compreendesse seu filho como sinal. Mas aqui, não apenas lhe é anunciada a São José a paternidade divina divina relacionada a nosso Senhor Jesus Cristo, concebido virginalmente no seio da Santíssima Virgem Maria, mas lhe é entregue também o nome. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso acontecerá para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E assim foi entregue nas mãos de São José o nome sobre todo o nome que nos foi entregue pela nossa salvação. E coube a ele entregar a Jesus o nome. Foi confiado o nome de Jesus a São José, o nome que nos foi entregue, o nome da nossa salvação, foi confiado ao coração de São José para que ele declarasse pela primeira vez diante dos homens o nome do Filho de Deus. Que espetáculo, meus irmãos, e com que carinho São José não protege e intercede por cada um dos cristãos que trazem o nome de Cristo marcado pelo óleo da unção batismal em nossas almas, em nossa fronte, em nosso coração. Peçamos pela intercessão de São José que o nome do Senhor seja proclamado sobre toda a face da terra e que nós possamos, em nome de Jesus, conduzir a nossa família e conduzir a nossa inteira família até o nome do Senhor. Escreve assim e concluo fazendo a leitura dessa breve meditação de Santo Afonso Maria de Ligório a respeito do nome do Senhor. Santo Afonso escreve assim, uma das suas meditações para o período do Natal. O nome de Jesus é um nome divino que o Senhor deu a conhecer a Maria Santíssima pela voz do anjo Gabriel, ao qual darás o nome de Jesus, assim disse o anjo à Virgem Maria, nome que está acima de todo nome, o único nome pelo qual seremos salvos. Esse nome grande é comparado pelo Espírito Santo ao óleo. A tua fama é odor que se difunde, livro do Cântico dos Cânticos. Por que é comparado a um óleo? Porque, explica São Bernardo, tal como o óleo pode ser luz, alimento e remédio,
Assim, o nome de Jesus é luz para o nosso espírito, alimento para o nosso coração e remédio para a nossa alma. É luz para o nosso espírito. Foi o brilho desse nome que fez o mundo passar das trevas da idolatria para a claridade da fé. Nascemos numa terra cujos habitantes, antes da vinda do Salvador, eram todos pagãos. Nós também o seríamos, se ele não tivesse vindo iluminar-nos. Por isso, temos muito a agradecer a Jesus pelo dom da fé, e é proclamando o seu nome que renovamos a nossa fé. Alimento para o nosso coração. Tal é, mais uma vez, o nome de Jesus por todos nós. Ele lembra-nos com efeito a obra dolorosa que Jesus realizou para nos salvar e assim consola-nos nas tribulações, dá-nos força para caminhar na via da salvação, reanima a nossa esperança e inflama-nos no amor de Deus repetir o seu nome. E desse modo é o nome que nos alimenta para a caminhada na fé. Por fim, é remédio para a nossa alma. O nome de Jesus torna-a forte contra as tentações e os ataques dos inimigos infernais. O que acontece quando as potências infernais ouvem a invocação desse santo nome? Tremem e põem-se imediatamente em fuga. Assim fala o apóstolo São Paulo, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. O que é tentado não cairá se invocar o nome de Jesus. Quem o invocar perseverará e será salvo. O nome de Jesus é o remédio para a nossa salvação. Belíssimo, meus irmãos, que hoje possamos repetir muitas vezes o nome de Jesus e que jamais esqueçamos que o nome do Senhor nos foi entregue para a nossa salvação, para alimento da nossa alma, do nosso coração e para a luz, como luz para os nossos passos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, de Santo Afonso Maria de Ligório e da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.